Boa Olá, boa noite. noite. Como vai? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Sim, dependendo quando vocês vão assistir. Se assistirem ao vivo, é boa noite mesmo. Vamos aqui, Começando a live de hoje, começando a live. Hoje temos uma convidada muito especial. que é a Mariana, que está entrando agora, nesse Agora está exato entrando momento. Maria Larissa, nossa querida amiga. Bom, então, Solicitou participar? solicita participar. Já estamos Sim. Então prontos. vamos lá. Não, não é. Opa! Oh, agora sim. Olá! Olá, boa Vai. noite, bem-vinda. Boa noite. E Então vamos começar a live de hoje. A nossa convidada especial é a Mariana. E é um bate-papo informal, fica super à vontade. Somos facilitadores de biodança, facilitamos grupos de biodança aqui em Brasília, Asa Norte. Quem tiver vontade de conhecer, está super convidado a fazer uma aula experimental gratuita. A aula experimental gratuita aqui na Asa Norte, 712, 912 Norte, toda terça e quarta-feira à noite, a partir das 20 horas. Sim, esperamos, aguardamos vocês, se vocês quiserem conhecer a biodança, não vão se arrepender, porque é maravilhoso fazer biodança, é muito bom. Bom, vamos esperar deixar a Mariana falar sobre isso, né? Claro. Como você está? Está bem? eu Está tranquila? tô bem, tô super tranquila. É a segunda vez que eu faço uma live, fiz uma essa semana, olha só que coincidência. Nunca tinha feito. Então eu tô achando essa experiência muito interessante. Essa semana aconteceu, né? Teve um chamado aí para, enfim, aparecer mais, né? E falar nas redes de alguma forma. A gente também está cada vez mais atendendo esse chamado, Mariana. Sim, e atendendo ao chamado e ocupando o espaço, que a biodança até agora não tem ocupado muito, não. Então, vamos às perguntas? Vamos, Nós temos algumas perguntinhas preparadas, mas depois você, fica super à Mariana, você vontade. fica à vontade para falar. Sim, então, algumas perguntas assim. Bom, um clássico seria, como você conheceu a biodança? Como era seu momento de vida quando você conheceu? E aí? Bem, Diga. dança tem já alguns anos, né? Eu já, eu não sei nem se eu já tinha ouvido falar da biodança. Ou se eu tivesse ouvido falar, para mim misturava tudo assim, biodança, roda de ciranda, dança terapia, né? Acho que na minha cabeça devia ser tudo a mesma coisa. E eu nunca, enfim, prestei muita atenção. Eu estava fazendo, eu comecei em 2018. Em 2017 eu tinha tido um ano muito ruim, assim, um ano muito difícil. E aí eu comecei 2018 estando bem melhor do que foi o ano passado, né? E aí uma amiga minha me chamou para ir numa aula de biodança, porque teria uma aula sobre inícios. E aí, como eu não queria aquele ano ruim repetisse, eu falei assim: você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer de tudo, assim. Eu fui quase como se fosse uma simpatia, sabe? Assim, eu vou fazer o que está nas minhas mãos para eu realmente ter um ano ótimo, né? E foi assim que eu cheguei na biodança, sem saber do que se tratava. Uma amiga chamou, eu simplesmente fui, porque eu queria fazer uma coisa nova. E aí eu fui para essa aula e eu amei. Assim, eu achei ela muito divertida, né? Foi uma aula assim muito lúdica, muito movimentada, né? Com muita vitalidade, né? Acho que tem muitas aulas da biodança para quem está conhecendo, né? Que vem com esse espírito, né? Assim, muito lúdico e divertido. E essa foi a minha primeira aula, assim, foi muito, muito divertida. E ali eu gostei já, de cara eu gostei. Eu achei muito bom a interação com as pessoas, mas ainda assim eu não sabia o que era biodança. Para mim era um lugar divertido, né? Que a gente ia para fazer coisas juntos, assim, dançar junto, e um lugar muito divertido, né? Foi desse jeito que eu cheguei, né? Assim, achando tudo muito legal, tudo muito
quase uma festa, né? Eu falei, opa, peraí, eu posso ir numa festa, assim, no meio da semana, né? Foi assim que eu cheguei na biodança. Essa foi a minha primeira impressão. Eu fiz a primeira aula e eu já me inscrevi para entrar no grupo regular, porque realmente eu me senti muito bem dentro da aula. Foi uma chegada festiva, uma chegada alegre, né? Lúdica, com muita vitalidade. E aí a gente pergunta assim, você já falou dessas primeiras sensações, né? Que é essa sensação de festa, essa sensação de vitalidade, né? E quais foram assim os primeiros benefícios? Quais foram os primeiros momentos em que você sentiu que havia ali um benefício, algo estava começando a mudar? E que não era só festa, porque a festa já é benefício, A né? festa Já é era ótimo, é muito fantástico. bom. Ainda mais no meio da semana, como você falou, né? Muito bom. Era uma segunda-feira. Eu fazia uma aula na segunda-feira, então a festa acontecia toda segunda-feira. Mas olha, você sabe que os benefícios da biodança, como eu vejo a biodança hoje, eu demorei, não que eu não tivesse visto benefícios ali de cara, né? É isso. Na mesma hora eu me senti pertencente, eu senti com mais energia, né? Eu senti que eu poderia fazer algum tipo de atividade em grupo, né? Que eu gostava. Eu já tinha experiência de fazer terapia em grupo, eu sempre gostei muito de fazer coisas em grupo, assim, eu tenho um pouco esse perfil, não quer dizer que eu tenha exatamente super facilidade, né? A gente vai tendo facilidades e dificuldades, né, ali em lidar com o outro. Mas, num primeiro momento, eu senti esse lugar de me soltar, né? Eu falei, mas peraí, né? Então eu venho aqui, né, uma vez por semana, encontro essas pessoas, né? As músicas eram lindas, né? E a gente tem esse convite, né? Pra gente dançar, pra gente andar. A gente dançava em dupla, dançava em roda, dançava sozinha, né? E aí, aos poucos, eu fui sentindo o meu movimento se soltando. Esse foi o primeiro benefício, assim, que eu posso sentir no meu corpo, que eu comecei a sentir no meu corpo, foi esse lugar de soltar mesmo o corpo, aos poucos, o meu movimento. Eu ainda não entendi o que era o meu movimento. Eu só entendia que eu precisava soltar. Então, assim, foi uma, né, as coisas foram acontecendo bem aos poucos. Porque hoje eu vejo, né, entendendo, depois de anos, entendendo mais a biodança, eu vejo outros benefícios, inclusive, né? Aquele lá foi ali no começo, né? Esse soltar o corpo, eu ainda não percebia como, ainda assim, né? Quer dizer, eu já percebi esse benefício, mas eu ainda não percebia que o meu movimento ainda estava muito condicionado ao outro, né? Quer dizer, a gente dançava ali com o outro, eu ainda não fazia um movimento que era meu, né? Eu sentia que eu acho que é isso. Eu me adaptava o tempo todo ao que eu achava que era esperado naquele momento. Então, se tinha uma música agitada, não que aquilo ali não fosse eu. Era também, mas era como se eu escolhesse aquela parte minha que melhor se adaptava àquele momento, porque eu achava que eu ia ser mais aceita, né? Que era isso que eu devia fazer. Eu não estava exatamente fingindo, não era isso. Mas era adaptativo, meu movimento era muito adaptativo. Então, durante muito tempo, eu até demorei para perceber que eu estava fazendo isso. Era tão automático que eu fazia esse tipo de movimento e eu fazia tão bem, era tão rápido. Eu percebia o que era, né, entre aspas, esperado, ou pelo menos o que eu achava que era esperado, tão rápido que eu me adaptava rapidamente, né? Se a música era mais lenta, eu tentava fazer então o que que era aquilo. Se a música era mais agitada, eu fazia o que era esperado, de alguma forma, né? E aí, aos poucos, é que eu fui percebendo que eu tinha um movimento que ficava o tempo todo se adaptando ao outro, né? Que não era o meu movimento, né? Qual que era o meu movimento de verdade, né? Eu não sabia exatamente se eu queria estar fazendo exatamente aquela coisa, né? E se não tivesse o outro ali na frente, né? E aí tem essa coisa do benefício, né? Eu adoro essa frase da biodança, né? Que o outro traz notícias de nós, né? Que acho que é uma das leis, né, da biodança, assim, como a gente pode, através do outro, percebendo quem que é a gente, né? Então, acho que talvez no primeiro ano de biodança foi tomando consciência disso, assim. Eu não consegui ainda sair desse lugar, né? Porque é isso, eu era muito boa.
em fazer isso, né? Eu era muito eficiente em fazer esse tipo de movimento adaptativo. Então, era difícil sair desse lugar de eficiência tão grande, né? Como assim, né? Eu não vou receber estrelinha aqui no final da biodança, que eu fiz tudo direitinho, né? Como se, enfim, hoje a gente sabe que não faz o menor sentido isso, né? Mas naquele momento era muito natural que eu dançasse desse jeito, né? Então imagina, mesmo num lugar hiper divertido, muito lúdico, né? Que é isso, a biodança ela chegou num momento da minha vida que eu estava procurando isso. Eu estava numa situação que não estava legal, né? Eu tinha tido um ano que não era legal. Eu estava procurando enxergar mais minhas qualidades, enxergar mais assim meu lado positivo. Eu queria isso, né? Eu estava em busca disso. E mesmo assim, dentro desse momento, ainda com muito, não entendendo direito o que era biodança, né? Eu simplesmente ia para as aulas, para sessões, né? Que não são exatamente aulas, a gente não está ali para aprender a dançar, né? Ainda assim, aos poucos, e isso é muito bonito da biodança, assim, como aos poucos isso foi se revelando para mim, né? O meu movimento eu ficava o tempo todo ali fazendo o que eu achava que estavam esperando de mim, o que a pessoa que eu estava dançando estava esperando, se o facilitador estava ali me olhando, o que, que ele queria que eu fizesse. Eu ficava, né? Quer dizer, ainda muito no mental, não tinha ainda descido para o corpo e deixado o corpo se expressar naturalmente, né? Interessante. E em outros aspectos, que pode ser? Eu lembro de uma Mariana um pouco mais crítica, ou bastante mais crítica, ou muito mais crítica. E depois isso foi também, como você falou, que também uma das bases da biodança, essa dissolução das coraças, essa mudança paulatina, né? Quando a gente vai se descobrindo e vai descobrindo o movimento da gente e esses benefícios de maneira muito gradual, né? É suave, é um processo mais demorado, mas é mais suave, né? Então, e aí? Então, tem esse princípio, né, do feedback, né? Quer dizer, a gente dança, e era isso que eu demorei para perceber. O que que é dançar em feedback, percebendo o outro, né? Respeitando o outro, né? O tempo todo. Quer dizer, se eu estou dançando com uma pessoa, eu respeito ela, sem precisar me submeter a ela, né? Então, isso aos poucos, é realmente assim, eu acho que é um lugar meu crítico, né? Que é isso, ficar o tempo todo pensando, analisando, é isso que tem que fazer, então se eu fizer de outra coisa tá errado, então fulano que tá dançando de tal jeito tá errado, né? Então você tem um julgar, né? Se eu o tempo todo tava fazendo uma dança que eu achava que era esperada, ó, automaticamente eu também estou julgando as pessoas que eu acho que não estão dançando, né, que não estão se movimentando da forma como eu acho que deveriam se movimentar, né? Então, assim, a partir do momento que eu fui percebendo que eu fazia isso, eu fui aceitando que o outro também estava no seu movimento, né? Aí a crítica e o julgamento, eles diminuem, né? Tem essa parte da biodança logo no começo que a gente fala, né? Que a gente conversa, né? Que chama roda de conversa, enfim. Nem sei o nome, roda de intimidade, me esqueci. Intimidade verbal ou relato de vivência? Isso, intimidade verbal, um relato de vivência, onde as pessoas falam o que, que elas sentiram, né? Se elas se conectaram com algum momento da vida delas, né? E é muito bonito perceber, porque aí as pessoas, né, os colegas, os amigos, eles vão falando de coisas às vezes muito íntimas, né? E aí é isso, não tem julgamento. Por que que uma pessoa, não tem porquê, né? É isso, não tem nem porquê de. Por que que uma pessoa movimenta mais os braços, ou mais as pernas, né? Eu sinto que eu dançava, né, fazendo muito assim com o ombro, né? Ainda tô soltando mais o ombro, isso é um benefício, né? Esse soltar, né? Quer dizer, aqui é uma proteção, né? Eu dançava assim, né? Toda protegida, com o ombro lá em cima, né? O corpo, né? Ele estava preso, né? Ele estava tensionado, né? Então eu sentia que aos poucos foi isso, né? Eu fui soltando o corpo, meu ombro desceu, assim, desceu mais. Eu ainda sinto que tem que descer mais um pouco, né? Ainda tem mais
esse movimento mais solto é uma construção, né, de muito tempo. Mas eu sinto que é isso, assim, eu saía das aulas, me sentia com o meu corpo mais relaxado, me sentia mais descansada, chegava em casa, dormia mais rápido, né? Teve algumas vivências, assim, de biodança, algumas aulas que eu tive vivências, assim, tão profundas que eu chegava, que eu dormia, né? Tão bem que eu sonhava que estava dormindo, né? Assim, né? De perceber, tipo assim, nossa, como é, 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 eu tô me sentindo bem, né? Eu tô me sentindo tão bem que realmente meu sono tá descansando, assim, num nível muito profundo. É, e tudo isso foi começando a acontecer, né? Mas é isso, né? O tempo todo a partir desse feedback com o outro, né? E esses movimentos foram aos poucos, né, se revelando. Percepção no corpo, essa primeira sensação, né, de benefício, como você colocou no corpo, essa percepção desse movimento, dessa mudança de movimento. Então, eu queria te perguntar, Mariana, assim, se nesse momento, quando você começa a perceber essa mudança no movimento do corpo, né, você falou do ombro, né, desse relaxar, né? Porque, claro, esse ombro fechado é uma proteção, né? A proteção para a emoção, né? Para essa região do centro aqui da afetividade, da emoção. Então, esse abrir um pouquinho, começar a relaxar o ombro, abrir um pouquinho o peito. Você já conseguia fazer uma relação dessa mudança na sensação do corpo com alguma ação ou com alguma atitude na sua vida? Ou esse link, ele começa depois? Quando foi que você conseguiu perceber alguma alteração, alguma mudança fora do salão de biodança? E começar a fazer algum link entre a sua vida e o que você dançava, né? Naquela festa de segunda-feira, né? Olha, essa questão de tensionar o corpo, né? Eu tinha algum nível de consciência, porque eu fazia terapia corporal, mas ainda assim a biodança, veja só, né? Eu fazia uma terapia corporal, que era uma terapia e que tinha essa base, mas ainda assim eu só fui ter mais consciência mesmo foi na biodança, de perceber que como, né? Porque como a biodança traz muito, enfim, aspectos do dia a dia ali nas vivências, né? Foi ali que eu fui percebendo que meu corpo estava desse jeito. Aí foi também ali dentro, né, que eu fui percebendo que isso era uma defesa, né, para não ficar perto das pessoas. Quer dizer, eu estou convivendo com as pessoas, mas ao mesmo tempo não deixo elas se aproximarem tanto. Até porque eu fazia esse movimento adaptativo, né? Esse movimento adaptativo é tipo assim, ninguém vai nem me ver, né? Quem que é? Quem que sou eu aqui? Ninguém vai me ver, né? Eu não me mostro quem eu realmente sou, porque eu estou o tempo todo fazendo o que eu acho que as pessoas esperam que eu deva fazer. Com o passar do tempo, e exatamente esse lugar que ao pouco vai dando essa liberdade mesmo dentro da biodança, né? Que a gente vai convivendo com as outras pessoas. Eu vou conseguindo soltar um pouco o meu corpo, né? De forma progressiva, né? Quer dizer, não é nada muito, não é brusco, né? Muito delicado, é muito amoroso esse processo. Eu vi que a minha relação com as pessoas fora foi mudando muito, assim, né? Quando eu vi praticamente todas as minhas relações mudaram, assim. Pessoas do passado foram embora, outras vieram, sabe? Era como se esse ciclo foi acontecendo e eu fui percebendo isso acontecer dentro da biodança também, né? Se eu baixo a guarda, né? Quer dizer, se eu baixo a guarda e me relaciono com as pessoas a partir de outro lugar, que é um lugar muito mais verdadeiro e autêntico, né? Relações que estavam dentro de uma base não muito verdadeira e que não conseguiram se adaptar, caíram, né? Isso naturalmente vai acontecendo na vida. Então eu vi isso muito acontecendo, assim, a partir desse movimento da biodança, um impacto direto, nem é indireto não, é um impacto direto nas minhas relações. Porque é isso, eu cansei, né? Tipo assim, é isso. Chega uma hora que você começa a perceber que o seu corpo, na verdade, está cansado de se proteger, está cansado de ficar, né, tensionando. Ele não quer mais fazer isso, né? Depois que você experimenta soltar o corpo, você não quer mais voltar para aquele lugar, né? Agora
enfim, é uma nova vida mesmo, né? E você falou, não usou a palavra ainda, mas quando nós é, estávamos vendo qual o título, né? Como que a gente ia fazer a divulgação, né? Você usou uma palavra que é muito interessante, que é liberdade. A gente até colocou na divulgação, né, da live de hoje. Então, o que que isso tudo que você falou, né? Essas mudanças que você começou a falar, falou em autenticidade, falou nesse relaxamento, nessa mudança do corpo, né? Nessas relações, nesses vínculos, nessas relações fora da biodança que começaram a mudar, né? E o que que tudo isso tem a ver com liberdade? Olha, você sabe que eu demorei para perceber isso, né? Eu tinha uma ideia de liberdade que era a pessoa livre, uma pessoa sozinha. Não sozinha no sentido de solidão, mas uma pessoa que é isso, ela não está presa a ninguém e por conta disso ela faz o que quiser. Eu acho que é isso, tem muitos. É um estereótipo, né? Acho que tem muito filme, o viajante, né? Eu acho que eu trazia essa ideia da liberdade muito com a ideia do viajante, né? Uma pessoa que viaja, que faz o que quiser, que não precisa. Enfim. E aí eu me lembro uma vez que eu fiz uma vivência na biodança, que eu, se eu não me engano, o título é alguma coisa como Liberdade com Vínculo. E a proposta era a gente dançar sozinho, mas o tempo todo a gente buscava o olhar ali da dupla, né? Então a gente dançava sozinho, mas de vez em quando ia para longe, mas olhava para a dupla. E aquilo ali me abriu um portal. Peraí, né? Quer dizer que eu posso ser livre, mas ao mesmo tempo ter vínculo? Isso para mim era uma coisa que essas duas palavras eu não sabia, eu aprendi isso com a biodança, assim, eu não sabia que liberdade e vínculo podiam estar juntos, assim. Para mim eram coisas separadas, era uma crença. O vínculo tinha preso para mim, estar num vínculo era um aprisionamento e estar livre era estar desvinculado do outro, né? Eu não conseguia ver as duas coisas juntas. Pois bem, foi com o passar do tempo na biodança que eu percebi que a partir do momento que eu soltava o meu movimento, e para eu soltar meu movimento, eu fazia isso em relação ao outro, né? Como eu posso ser eu no olhar do outro, né? Sob o olhar do outro, né? E aí, por conta disso, a minha liberdade não era eu estar escondida num lugar sem ninguém me ver, não é eu estar do outro lado do mundo sem ninguém estar me vendo. Como é eu me sentir eu mesma com uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que me conhece, e eu não estar, né, o tempo todo tentando agradar, tentando fazer o que a outra pessoa espera. Foi a partir dessa percepção, né? Não foi uma percepção mental, porque isso foi uma construção que veio pelo corpo, né? Foi um conhecimento que o corpo veio trazendo, que eu fui vendo que, na verdade, a liberdade verdadeira, ela acontece na presença do outro. Ao mesmo tempo, eu fui percebendo que cada vez que eu fazia vivências de mais intimidade, né? Um abraço, um olhar, onde a gente podia ficar mais perto um do outro, entrava num lugar mais, talvez, introspectivo, né? Dentro da sessão. Depois, eu senti o meu corpo ainda mais relaxado. Quer dizer, eu percebi que, na verdade, o que aconteceu era o contrário. Que a intimidade, né? Me deixava mais livre. Eu falei, meu Deus, como assim, né? Como eu ficar cada vez mais íntima, mais próxima das pessoas, ver as pessoas mais de perto e as pessoas me verem mais de perto me trazia mais liberdade para eu ser eu mesma. Isso foi uma coisa que hoje me parece, não, óbvio que é isso, né? Ainda assim, ainda tem fichas assim caindo, porque eu não sabia que isso era possível, né? Para mim, liberdade tinha a ver com afastamento. É, eu não via esse estar junto como ser livre, né? E agora eu aprendi, e realmente isso veio pela biodança, como quanto mais intimidade eu tenho com uma pessoa, maior a minha possibilidade, o potencial de liberdade, né? É a intimidade, é esse lugar da intimidade que ativa o potencial de liberdade dentro de mim, em todos os sentidos. E isso é muito, muito maravilhoso, assim. Enfim, né? Como que eu poderia perceber isso de outra forma que não através do movimento, do corpo, né? Da expressão, né? Da emoção, né? Porque isso não é uma percepção mental.
Muito lindo isso que você está falando. Sempre a gente fala nos grupos, quando a gente está facilitando, faça a biodança e assuma o protagonismo da sua vida. Mas não o protagonismo fazendo o que os outros querem. Eu brincava muito tempo, você lembra, Mariana, eu brincava muito tempo de que obediente, hein? Não tem que fazer o que os outros fazem. E a Mariana ficava com raiva de mim quando falava essa palavra. Não é o que os outros esperam de mim. E eu, onde estou eu? Onde estou eu? É descobrir no outro a tua própria liberdade, na relação com o outro, no contato. E quanto mais íntimo, mais livre ainda. Mais livre ainda. A gente pensa o contrário, né? Ah, eu estou livre, leve, solto e não dou bola para ninguém. Não, na relação, no vínculo, que a gente se liberta dessas máscaras, né? E a gente realmente se descobre sendo o que é e assume o protagonismo da vida. É muito por aí. Nossa, você foi assim em cima. Assumir o protagonismo da própria vida. É isso mesmo. Mas eu queria me fixar um pouquinho, assim, mais cirurgicamente na questão dos vínculos. Aí eu vou te perguntar. Mas aqui a Lúcia está falando. Tem Tá falando isso. Eu queria só destacar que algumas pessoas estão interagindo, né? Então, porque a fala da Mariana foi muito provocadora, né? Então, a liberdade realmente é um tema assim, fantástico. E essa questão da liberdade e vínculo, né? A gente tem mesmo, eu acho que muitas pessoas têm a tendência a achar que uma coisa é oposta à outra, que o vínculo me amarra, e o vínculo vai me limitar, né? Então, essa liberdade no vínculo é fantástica. Né? É ser livre, inclusive, para ter vínculo, como disse a Thaís. E a Lúcia fala, o tema da liberdade é muito abrangente e passa também pela subjetividade, tal como Mariana nos relata, e é verdade, é um tema subjetivo e que pode ter muitos significados dependendo da experiência de vida, da história de vida de cada pessoa, né? E tem gente chegando, a Marlene está chegando, a Regina, boa noite, Regina, querida. Tem bastante gente chegando aqui. Boa noite, Marlene, bem-vinda. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindos. Então, eu queria te provocar um pouco. De Salvador. As duas de Salvador. Queria te provocar um pouquinho com a questão dos vínculos. Você considera que fez amizade na biodança? Porque já que o grupo como você bem falou, a gente abaixa a guarda quando entra numa roda de biodança, num encontro de biodança, e a gente se mostra realmente como a gente abaixa a guarda ou abaixa a máscara, né? Tira a máscara. Há pouco tempo atrás tínhamos que estar de máscara, né? Outra máscara, que a gente veste o tempo inteiro. E se entrega mais. Será que aí, como foi para você isso? Será que você conseguiu vincular de uma maneira afetiva, assim, fazer amigos, sim, pessoas com as quais você tem um vínculo assim, diferenciado? Olha, não só fiz esses vínculos, né, essas amizades, como continuo fazendo, né? Acho que cada pessoa que entra na biodança eu vejo como potencial amigo. Como eu senti que com a biodança eu mudei a minha relação com as minhas amizades, ou a forma como eu quero ser amiga de uma pessoa. Assim, foi a partir das amizades que eu tenho construído dentro da biodança, né? Que eu entendi o que é amizade. Era como se eu não soubesse exatamente o que era amizade antes, sabe? Foi a partir dali que eu falei, olha, dá para ser amigo, isso que é ser amigo, né? É isso. É um lugar de um vínculo muito delicado, ao mesmo tempo profundo, sem esse lugar do julgamento, ou pelo menos a gente tenta, né? Sem ficar, né? Aceitar realmente a pessoa como ela é. A gente entende que a outra pessoa sempre traz uma riqueza muito grande para a nossa vida. E eu não via isso. Para mim, as pessoas tinham que ser muito parecidas comigo, né? Então, foi a partir da biodança que eu percebi que tipo de amizade, que tipo de vinculação eu quero ter com as pessoas. Isso não era claro. Eu acho que, bom, é natural que isso aconteça, né? A gente tem aquelas amizades porque você estudou, né? E traz a vida inteira. Você não questiona muito bem. Aquilo ali acontece de uma forma natural.
E aí você simplesmente continua, né, no automático. E você chama amigo todo mundo que você conhece, né? A gente tem essa mania, né? Todo mundo que você conhece vira, ah, fulano é um amigo. Eu conheci, né? E aí depois eu vi, não, mas espera aí, o que que é ser realmente amigo? Como eu posso ser amiga de uma pessoa e como eu quero me relacionar de verdade, né? Então isso veio, assim, totalmente da biodança, né? Das amizades verdadeiras, né? Acho que assim, o conceito de amizades, amizades verdadeiras, né? Que eu tenho construído, né? Todos os dias, né? E eu vejo isso como uma escolha, né? Todos os dias eu escolho nutrir, né? É um lugar de muito mais nutrição dentro como eu posso estar com pessoas onde eu me sinto nutrida e eu posso de alguma forma também ser isso para elas, né? E essa percepção veio totalmente da biodança, assim, mudou completamente a forma como eu vejo as amizades hoje. E o que eu quero, né? Como eu quero ser, né? Amiga de uma pessoa. A biodança viabiliza, mas é da gente. A biodança é um caminho, mas mostra um caminho maravilhoso, mas a gente decide percorrê-lo ou não. Se vai gostando e vai se aprofundando, então é uma escolha da gente de confiar. A biodança trabalha o tempo inteiro com confiar, se entregar, e aí a abundância vem, né? Abundância. É a abundância afetiva, né? Abundância Então, afetiva que é a mais importante. é um lugar que tem uma referência afetiva e de abundância. E aí, até falando de mim, que foi assim, uma das minhas primeiras descobertas e mais importantes. E sem dúvida, é isso que você falou, para mim mudou a minha referência muito, a partir desse lugar de referência afetiva e que eu podia ser eu mesma e ainda assim ser aceita, né, e ser querida, né? Então isso muda muito a referência. Mas eu queria continuar falando daquele tema que a gente vinha falando, que é a questão da liberdade, né? A liberdade, você trouxe a liberdade e o vínculo. Agora você usou uma outra palavra importante que tem tudo a ver com liberdade, que é a liberdade de escolha, né? A liberdade de escolha. Como que dentro desse processo, né, de dança e desse lugar, eu volto ao lugar da primeira impressão, que era um lugar de festa na segunda-feira, que era um lugar lúdico e sempre continua sendo, né? Mesmo à medida que a gente aprofunda na biodança e começa a participar de grupos de aprofundamento, ela continua nesse lugar, né? Nesse lugar de festa também e de um lugar lúdico, um lugar de vitalidade, Lugar de criança, né? um lugar de criança. Aprender com a criança. Então, como que a partir desse lugar você também teve alguma relação com as suas escolhas, com as suas novas escolhas? Como que isso foi chegando no seu dia a dia e na sua vida? Bem, é isso, né? A minha primeira impressão da biodança foi esse lugar onde a gente vai para iluminar, né? Iluminar nossos aspectos mais positivos. Essa foi, e eu sei que assim, né? A biodança tem um pouco esse chamariz, né? Que a gente já conversou, né? Que a biodança não é só isso, porque ela não está negando nada, né? Mas num primeiro momento foi isso que chegou para mim e confesso que era isso que eu estava precisando naquele momento. Então isso veio de uma forma muito positiva, né? Perceber esse lugar positivo na minha vida e exercer ele na minha vida, eu vi que era isso, era mais fácil do que eu pensava, né? A biodança trouxe isso. Olha, as coisas podem ser muito mais fáceis e mais simples do que você pode imaginar. Você pode estar andando na rua e estar se sentindo conectado e perceber qual que é o seu ritmo, né? Como você quer, qual que é o seu ritmo? Você está mais agitado? Você está mais lenta? Né? E aí eu percebo, né? Entro nesse lugar de percepção e até um andar na minha, né? Um andar daqui para a padaria pode ser pode ser não, vira, né, assim, uma conexão maior comigo mesma, né? E isso vai se expandindo para vários movimentos da vida, né? E o que é interessante é que a partir do momento que eu permito que esses lugares também apareçam, eu também permito que outros
não tão luminosos também apareçam, mas de uma forma muito mais acolhedora e integrada, né? Então, à medida que eu fui, aprofundando na biodança e foram passando os anos, eu fui deixando, né, que outros lugares, né, que esse meu lugar que eu escondia, não queria mostrar de jeito nenhum, aparecessem. E isso é uma escolha, né? Eu falei assim, não, eu posso fazer isso, eu escolho fazer isso porque eu me sinto segura, né? Eu me sinto bem e eu não preciso, assim, tudo bem, fazer dentro do espaço da biodança é mais fácil, né? Porque ali a gente tem, né, o grupo, a gente tem o horário, tem os facilitadores, tem a música, né? É tudo redondinho, né? Para que a gente possa acessar esses lugares, né? Mas aí eu vou me sentindo mais segura e tenho mais coragem, né, para me mostrar, né, em todos esses lugares, mostrar as minhas vulnerabilidades, né. Quando eu falo esse lugar menos luminoso, na verdade nem é a melhor palavra, porque não é que existe um outro lugar que é ruim, né? São as vulnerabilidades, né? A vergonha. Olha aqui, tô aqui falando numa live, né? Tinha um super problema para falar e tô aqui falando. Quer dizer, a vulnerabilidade era falar, né? Simplesmente falar e expor mais, né? E isso vai se expandindo, né? Em todos os aspectos, né? Para dentro e para fora, né? Eu vou permitindo que o prazer, né, aconteça, a diversão aconteça dentro da aula. Por conta disso, eu me permito me mostrar mais. Por conta disso, vai ficando tão natural no meu corpo que eu vou para fora. E isso vai acontecendo também, né? Então, é um, enfim, um efeito maravilhoso em cascata, né? Aí chega a pergunta crucial. É mais uma pergunta. Como é para você participar do grupo regular, semanal, e também nas maratonas, os encontros que a gente faz, muitas vezes faz encontros de final de semana, né, imersão, ou maratona, nós costumamos chamar maratona na biodança. Como é para você participar especificamente dos grupos do Bio2, os grupos de Sheila e Esteban? E aí, como é? Como é, né? Maravilhoso, eu amo, né? Por quê? É isso, é incrível como a biodança ela vai se revelando em camadas, porque a gente vai se revelando em camadas, né? Então, assim, se você permite que isso aconteça, os facilitadores estão ali de olho e vão respondendo isso também, né? Então, a gente pode se aprofundar. E eu senti que é isso, né? Nessa etapa que a gente está aí, com o Bio2, a gente tem se aprofundado e entrado em lugares, assim, muito delicados, muito delicados. E está sendo muito especial é, viver a vida, né? Aprender mais sobre a vida dessa forma, né? Dentro de um lugar super afetivo, é acolhedor, né? Tem uma delicadeza, poder explorar esses lugares, né? E eu acho que vocês trazem isso muito bem. Eu sinto que é, né, isso, tanto o grupo quanto os facilitadores enquanto parte do grupo, né, esse grande bololô, né, que a gente vai se aprofundando junto, porque a gente se permite que isso aconteça, né? Eu particularmente amo maratona, né, ou qualquer tipo de imersão, assim, sempre gostei. Eu gosto muito de ter esse momento onde a gente fica concentrado, né? Enfim, primeiro que a biodança já é a biodança num grupo regular, já é esse momento maravilhoso onde a gente pode ter uma vivência profunda no meio da sua semana, né? A gente não precisa isso, viajar, tirar férias para ter isso, ir para o meio do mato, maravilhoso quando isso acontece, né? Mas só pelo fato da gente ter disponível durante a nossa vida, durante a nossa rotina, dentro de um grupo, né? Dentro de um grupo regular, quer dizer, toda semana a gente vai lá e a gente acessa já esse lugar. Não deixa de ser uma imersão, porque a gente está ali concentrado e tem um tema, né? E a gente vai, na semana que vem, a gente continua. As maratonas, para mim, são aceleradores, né? De todo esse processo que a gente já está fazendo, né? Ela não vem assim, ela não é a parte do grupo. A gente já está fazendo aquilo ali, de repente tem um acelerador, né? E aí é muito bom, porque aí a gente, opa, tem um tema aqui. Então, você já começa, né? A partir do momento que você fala, não, vai ter uma maratona, vai ter uma imersão, nós vamos ficar juntos, né? E por horas a gente vai ficar vivendo isso, dançando esse tema, a gente vai se aprofundando mais, né? A gente se concentra, vai fazendo mais relação na vida, né?
Enfim, isso é extremamente terapêutico, né? Tem resultados, assim, extremamente terapêuticos, né? Eu gosto muito de autoconhecimento. Enfim, diversas práticas que eu já faço, né? Para mim, ter esse espaço já durante a semana é isso. É como se eu fizesse uma mini imersão, um mini retiro. Toda semana eu tenho esse espaço. Além disso, porque acho que as pessoas não veem, acho que quando a gente fala de biodança, eu estou falando assim, já retornando o que eu estava falando no começo, eu não sabia o que era biodança. Biodança é ciranda? É dança terapia? O que é a biodança, né? Para mim, eu não sabia que ela tinha. Não que as outras não tenham, obviamente, né? Mas a gente está falando aqui da biodança, mas eu não sabia que tinha capacidade de aprofundamento tão grande quanto tem, simplesmente eu fazendo uma aula durante a semana, tanto ali 1h30, 2 horas, né? Eu não sabia, é isso, eu sinto que tem aulas, é como se eu tivesse feito um retiro de uma semana, né? E isso está muito disponível, né? Está muito disponível a gente poder fazer isso. Além disso, com as maratonas, é isso, né? É vivência de um mês e um final de semana. É muito incrível, né? E se a gente está intencionado para isso, que é viver a nossa melhor vida, né? É viver a nossa vida da melhor forma, a gente tem ferramentas incríveis à disposição, e a biodança é uma delas, e o Bio2 está proporcionando isso maravilhosamente bem, né? Então a gente tem acessado lugares assim muito lindos, né? De intimidade, de liberdade, de expressão, de expansão, né? De uma forma mais fácil do que eu poderia imaginar. Tem uma certa simplicidade, assim. Eu sei que o processo, a metodologia não é simples, mas a gente viver isso é mais simples do que, né? Enfim, que eu poderia imaginar, né? Que maravilha, que maravilha. Você traz uma percepção muito interessante, porque é de fato aquele momento, né? O momento da sessão de biodança, a gente, de certa forma, se transporta mesmo para uma outra dimensão, entre aspas, né? Quando você mergulha profundamente na vivência, você é como se estivesse num espaço-tempo diferenciado, é verdade. E há uma intensificação do presente, daquele momento, há uma intensificação da vida, né? Da sensação de estar vivo. Isso é muito simples e muito intenso e transformador, muito potente. Essa sensação ela é muito potente. E a gente se pergunta por que não é assim sempre, né? Pois é. Por que não é assim sempre, gente? Fiquei pensando, assim, porque eu acho que as pessoas ainda não têm, não sabem que elas podem trazer esses momentos para o dia a dia da vida, né? Eu acho que a gente ainda tem essa ideia, ou você trabalha, 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 e aí tira férias, né? Ou é isso, vive a vida e aí faz um retiro, vai para o alto da montanha, vai para um lugar de natureza, né? É como se esses lugares não pudessem conviver na sua rotina diária, como se não é isso, né? Não fosse possível. E aí eu vejo que, na verdade, o grande potencial da biodança é poder a gente acessar lugares muito profundos, é isso, porque ali naquele momento um campo se forma, né? E a gente realmente, eu pelo menos, que isso acontece, eu tenho visão. Eu estou ali no meio da biodança e eu vejo cores, eu vejo cenas, eu vejo estrelas, mas isso é uma coisa minha. As pessoas vão sentir, aquela música vai tocar, vão vir memórias, né? E a gente pode fazer isso, né? Eu não preciso esperar 6 meses para tirar uma férias, para fazer uma inscrição, para ir sei lá para onde, né? É tudo muito custoso, né? Até de tempo, de energia para fazer um retiro, que enfim são maravilhosos, né? Um retiro terapêutico, né? Tô falando que eu já fiz alguns, né? Maravilha quando isso acontece, mas eu não preciso ficar refém de alguma forma desse momento. Eu posso trazer esse momento para minha rotina toda semana. Quer dizer, e aí o que a gente faz, né? Toda terça-feira, 8 horas da noite, né? Durante 2 horas, eu acesso lugares em mim, né? Que eu quero fazer isso, né? Eu tô com a intenção, eu aprofundo em mim mesma, aprofundo no meu autoconhecimento, de uma forma que é agradável, que é divertida, ainda assim é lúdica, né? Porque a biodança traz isso, porque tem música, né? Tem música, a gente está dançando, né? Bom, não é só dança, mas a gente está dançando a maior parte do tempo. Então, sim, é mais agradável do que muitas outras ferramentas de autoconhecimento, né? Não diminuindo ou não hierarquizando, mas
É muito bom ter isso durante a semana. E é isso, a gente pode fazer isso. E aí eu sinto que as pessoas ainda não estão ligadas, que a gente tem, né, esse lugar que é esse super potencial, né? Muito bom, muito bom. É, só destacando que entraram mais algumas pessoas, a gente está chegando para o final já da nossa live, né? Vai ficar O gravado. tempo voa, né? Mas Vai vai ficar gravado. Quem quiser assistir vai estar no Instagram, no nosso canal no YouTube, no Facebook. Então, a partir de amanhã estará disponível. Passou voando, disse a Thaís. E a Ana Rita está dizendo o momento mágico da semana, e é mesmo. E a Mariana falando, a gente também nem percebe que o tempo voou. Mas eu queria fazer talvez a minha última pergunta é uma palavra que eu já vi você colocando em algumas falas, né, durante o momento de fala, né, nós temos um momento de fala também na biodança, que é protagonismo. Eu me lembro bem que você usou essa palavra mais de uma vez, talvez, que é o protagonismo na sua vida. De que maneira a biodança trouxe esse lugar ou fortaleceu esse lugar de protagonismo na sua própria vida? Me trouxe, eu não sabia. Essa é outra coisa que a biodança me trouxe que eu não sabia, assim. Eu não sabia que eu podia ser a protagonista da minha própria vida, né? E que os amigos, por mais interessantes que fossem, outras pessoas, na verdade, eles são, enfim, partes dela, né? Eu tinha um hábito, obviamente há muitos anos atrás, que se você me perguntava como eu estava, eu falava assim, tô bem. Aí aconteceu tal coisa com fulano, aconteceu tal coisa com fulano, eu contava da vida dos outros, eu não contava da minha vida, né? Quer dizer, eu não tinha, eu estava deslocada de mim, né? É isso. Eu estava o tempo todo prestando atenção no outro, então eu estava deslocada do meu centro, né? Eu estava tão é isso, preocupada em agradar e estar dentro de um papel e estar funcionando de alguma forma, né? Essa que eu fui desenvolvendo, né? Esse poder de superadaptação, né? Do movimento, da fala, o tempo todo, né? Que eu estava o tempo todo que observando todo mundo, né? Extremamente observadora, né? Desenvolvi isso muito bem, virou uma qualidade, né? Fazer isso de forma muito rápida. Mas quando eu faço isso, eu estou observando o outro demais, eu não estou me observando, né? Então, foi a partir do momento da biodança que eu fui aos poucos deslocando esse centro, né? O centro saiu do outro e foi vindo para mim, voltando para mim, né? E é isso, quando vocês trazem isso em alguma vivência, né? Tipo assim, você é o protagonismo da sua vida, você tá no palco da sua vida, né? E aí, independente da gente estar fazendo uma vivência onde eu, de fato, né, literalmente estou no centro ou não, ainda assim eu posso estar com todos e o meu movimento é o mais importante para mim, né? Porque eu tenho que estar sentindo o que eu estou fazendo. Isso eu comecei a trazer mais essa ideia para minha vida, assim, que estava muito esquecida, assim, estava muito de lado mesmo, né? Que é esse deslocar esse centro, né? E hoje eu falo que eu já, né, que isso realmente é passado, assim, que foi durante muito tempo um hábito de alguma forma, né? Tanto é que é isso, eu fui me desenvolvendo dessa forma, mas hoje não é mais assim. E isso, sem dúvida, foi a biodança que me trouxe, né? A partir das provocações, né? A partir das conversas ali que a gente. O Esteban falava assim: não, mas é muito obediente. Se eu não fosse obediente, ia entrar no ouvido e sair por outro, né? Eu nem ia prestar atenção, né? Mas cada vez que eu usava a palavra obediência, eu falava, mas me dava uma raiva por dentro, porque eu sabia que eu estava sendo obediente e eu não queria ser obediente. Então eu me sentia provocada. Eu falei assim, mas espera aí, eu estou obedecendo o quê? Estou obedecendo quem? Para que eu estou sendo obediente, né? E se eu não for obediente, né? O que não é ser obediente? O que vai acontecer, né? E aí você começa naturalmente a ir. Ainda assim, ele é um lugar assim, a gente fica tanto tempo nesses lugares, ainda assim é um lugar que eu preciso observar, né? Já avancei muito, mas eu sinto que é isso, né? A gente vai continuando nesse lugar de expressão. A liberdade, porque é isso, eu busco essa liberdade, sabe?
Parece que é quase uma missão da minha vida, assim. Eu acho que eu vou passar minha vida inteira, uma jornada de vida, buscando esse lugar de liberdade, né? Que é isso, eu ser eu mesma, 100%, assim. Que todas as minhas células, que todos os meus fios de cabelo sejam eu, né? Que eu não tenha dúvida sobre isso, que eu não tenho que pensar sobre isso. Então, sim, né? Que eu seja a protagonista da minha vida 100%, né? E aí, ao mesmo tempo, né? Me relacionando com todo mundo. E que os outros, e que também são protagonistas, né? Tem coisa mais deliciosa é que a gente está convivendo com pessoas que também estão, né? Em si, isso libera muito a gente, né? Tá com uma pessoa que se sente muito bem na própria pele, né? Dá uma autorização extra, né? Não que precise, mas dá mais autorização para a gente ser a gente mesma, né? Então a convivência sempre fica mais gostosa. E eu sinto que, assim, da mesma forma que pessoas que estão vivendo dessa forma, são autênticas e originais, me ajudam, eu sinto que cada vez que eu faço mais isso, eu também ajudo outras pessoas, né? E aí a gente entra nesse lugar, de novo, né? Uma cascata, né? De, de liberdade, né? De expressão, né? Em todos os sentidos. Muito, muito bom, Mariana. E a Lúcia Barros está dizendo: sua fala é muito profunda e verdadeira, Mariana. Estou aprendendo muito com você. Sim, Elogiar mesmo, realmente é maravilhoso. E a mim me tocou aqui a última questão é, você tem algum outro ponto que você gostaria de falar? Será que tem? Falou tão à vontade, tão maravilhosamente. só, só antes de você colocar, o Fabrício coloca aí essa história da gente querer ser a gente mesmo, ainda vai nos levar além. 3 pontinhos. Claro, Claro. por isso temos essa transcendência na vida, ir além, sempre mais. Então, Mariana, Olha, eu escutei também essa frase na biodança que eu gosto muito, que é ser capaz de descansar sobre os olhos do outro, né? Que a gente tem essa capacidade, né? Que eu vejo isso como uma missão também, né? Que é isso. Eu sempre achei muito cansativo estar perto dos outros, porque eu estava o tempo ali, o tempo todo em observação. Cada vez, assim, a biodança, ela vai trazendo, assim, um espaço para a gente. Essa progressividade da biodança, ela é tão incrível que isso vai acontecendo e a gente nem vê, né? Anos se passaram que eu faço biodança. Quem diria que era tudo isso que eu queria, né? Eu cheguei na minha primeira aula simplesmente querendo fazer uma coisa diferente, né? Achei que a música era gostosa, que estava todo mundo dançando, né? Não sei se naquele momento se alguém falou, olha, é o seguinte, você vai entrar num lugar muito profundo, você vai poder descobrir um monte de coisa. Eu falo assim, ixi, será que eu quero isso mesmo? Né? A gente fala assim, não, isso dá muito trabalho, né? Não vou fazer nada disso, não. De repente, assim, anos a gente fazendo, aí você vai fazendo amigos, vai tendo momentos incríveis, né? Vai compartilhando, vai se liberando, assim, de amarras de uma forma muito amorosa. Não quer dizer que a gente, né, não acesse outros lugares, até porque isso faz parte da vida, né? E aí, quando a gente vê, a gente vai entrando num processo de evolução muito bonito, assim, que a gente nem esperava. E no final é o que a gente buscava o tempo todo. Então, assim, eu vejo a biodança realmente como uma ferramenta é, muito, muito, muito incrível, assim, que eu não imaginava encontrar, né? Eu não imaginava que eu fosse encontrar na biodança é, esse grande aliado, né, para o autoconhecimento, né, para esse lugar de liberdade, de expansão que eu tô falando aqui o tempo todo, né, é, de uma forma tão gostosa, né, assim, vocês falaram da transcendência, né, até isso tem as linhas da biodança, né, criatividade, liberdade, não, tem liberdade não, transcendência, criatividade, afetividade, sexualidade e mais alguma que eu estou esquecendo. Mas Vitalidade. vitalidade, isso. E aí você vai passando por todos esses lugares, assim, e vê como tudo está conectado, né?
quanto mais eu sou criativa, mais a minha vitalidade cresce. Quanto mais a minha vitalidade cresce, mais eu me conecto na vida, a partir da linha da sexualidade, do erotismo, né? Do prazer pela vida. E aí, por conta disso, eu transcendo em algum nível, né? Porque eu me conecto com algo maior, né? E aí as coisas vão se cruzando, assim, se entrelaçando de uma forma muito natural, porque são, enfim, leis da vida, né? E a gente, enfim, vai só reconhecendo esses lugares todos na gente, né? Então, enfim, é muito lindo esse processo, muito gostoso, muito prazeroso, né? E também muito profundo para quem quiser, né? E ainda tem gente chegando, a gente está no Tem, finalzinho, Ivone. Ivone chegou agora. Mas não tem problema, porque vai ficar tudo gravado e amanhã estará disponível aqui no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. E todos estão convidados a assinar o nosso canal no YouTube, do Bio2, Biodança. E lá temos mais conteúdos, mais entrevistas maravilhosas como essa que estamos fazendo agora com a Mariana. É um bate-papo, mas é um bate-papo profundo, gostoso. E se você estiver aqui em Brasília, Sim. você pode vir experimentar a biodança. Porque depois de tudo que a Mariana falou, até eu quero fazer biodança. Nossa, que é assim, tão gostoso isso. Nós estamos aqui no plano piloto, na Asa Norte, na 712, 912 Norte, na Escola Infantil Mafagafo. Toda terça e quarta-feira à noite. E temos às 20 horas. E temos a primeira aula, a primeira sessão experimental e gratuita. Então, bora fazer biodança, que é uma maravilha. Chegamos ao final? Chegamos ao final. Então, muito, muito agradecidos e maravilhado com a tua fala. Mariana, tá? Que aí, teve gente aí que falou, tipo Thaís, assim, a Tata falou assim, e quase falou Mari, hein? E quase falei mesmo. Foi na biodança que eu vi que eu não, né? Mas foi um prazer, viu? Foi um prazer estar aqui. É um prazer falar sobre a biodança, né? Esse lugar que eu amo, também amo o grupo, amo vocês, assim. Então realmente é uma hora que passou num minuto. É um prazer. Então agradecemos a todas as pessoas que entraram, que participaram. Convidamos para a Ana está falando uma linda live, realmente uma live muito gostosa. E uma ótima noite para todos, um ótimo final de semana, né? Hoje é bom sexta. Final de semana, maravilhoso, se cuidem e a gente se encontra toda semana para dançar a vida, tá? Com plenitude e em plenitude. Beijo no coração. Amém. Obrigadão, Maria. Muito, muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.